Olá para você que está chegando aqui no canal da SCA Brasil. Seja bem-vindo. O episódio do Conexão SA Brasil vai tratar de um tema muito relevante: a volatilidade dos fertilizantes e os riscos para o produtor rural. O fertilizante sempre foi um dos principais componentes do custo da produção agrícola, mas nos últimos meses o mercado passou a conviver novamente com um cenário de grande instabilidade provocado pelos conflitos geopolíticos e também a alta do frete marítimo, restrições logísticas e a mudança na oferta global. O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que consome. Isso significa que qualquer tensão internacional pode chegar rapidamente ao bolso do produtor rural. Para entender o que está acontecendo e como o produtor pode tomar melhores decisões, nós vamos conversar hoje com Marcelo Soto, da SCA Brasil Aliança, e Renata Cardarelli, da Argus Media. Os nossos convidados estão aqui hoje para tirar as suas dúvidas e debater um pouquinho sobre esse assunto tão relevante hoje no mercado. Marcelo Soto, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Obrigado pelo convite, né? Assim, acho que o assunto é muito importante no momento, por tudo que está acontecendo, né? No mercado mundial e nacional. Então, acho que o pessoal vai gostar muito aí do nosso bate-papo aí. Obrigada, Marcelo. Eu também chamo aqui para esse bate-papo a Renata Cardarelli, especialista em precificação de agricultura e fertilizantes da Argus Media. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês no Conexão. Prazer também para debater esse assunto tão relevante, especialmente considerando esse cenário geopolítico desafiador. Um prazer. Obrigada. Vamos esquentar então esse bate-papo aqui. A gente vai começar com o primeiro bloco desse episódio do Conexão para falar de mercado mundial e também de Brasil. E, Renata, eu queria começar com você. Veja, quando a gente olha para o mercado internacional, quais foram os principais acontecimentos que mudaram completamente o cenário dos fertilizantes nestas últimas semanas? Pois é, Ângela, é um cenário desafiador, sem dúvida nenhuma, né? Nas últimas semanas, o cenário geopolítico continuou mexendo muito com o mercado de fertilizantes, com os preços globais e também com os preços no mercado brasileiro. Então, há essa discussão com relação ao cessar-fogo e depois até o fim do acordo sobre o cessar-fogo. Isso fez com que os preços de ureia, que já vinham arrefecendo no mercado global e nos portos brasileiros, voltassem a subir globalmente. Há algumas embarcações, a estimativa aí é em torno de mais de 500 mil toneladas de ureia esperando, buscando para atravessar o Estreito de Hormuz. Então isso também gera muita incerteza e, consequentemente, volatilidade com relação aos preços. Outro ponto de atenção é a China, o mercado chinês, pensando na disponibilidade global de sulfato de amônio. A China introduziu uma exigência de inspeção alfandegária em meados de julho. Isso também tem reduzido a atividade exportadora do país, lembrando que o sulfato de amônio é extremamente importante aqui para o Brasil. Então, essa exigência ainda, há muita incerteza com relação a de como vai de fato acontecer, porém isso também reduz a atividade no mercado brasileiro e gera incerteza com relação à disponibilidade de nitrogenados para a safrinha que começa em janeiro nos principais estados produtores do Brasil. No mercado de fosfatados, as últimas semanas não apresentaram uma mudança tão significativa da tendência que nós já vínhamos vendo, registrada anteriormente, que basicamente é redução de disponibilidade global por causa de custo elevado de matéria-prima, pensando principalmente na amônia e no enxofre. E
Há uma discussão, né, com relação ao fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, que pode afetar o trânsito de embarcações na região, afetando principalmente a disponibilidade de produto da Arábia Saudita, que já vinha direcionando, né, fazendo aí uma logística bastante desafiadora, passando da costa leste para a costa oeste por causa já da restrição do Estreito de Hormuz. E considerando o mercado de cloreto de potássio, nós tivemos aí alguns anúncios importantes de produtores globais com relação à redução da produção agora durante o segundo semestre, mas basicamente produções e cortes de produção por manutenções programadas, Ângela. Pois bem, eu quero falar agora com o Marcelo, porque dentro da SCA Brasil Aliança, o Marcelo lidera o setor de operações e inteligência de suprimentos. E, Marcelo, eu tenho certeza que você ouve todo dia essa pergunta que eu vou te fazer agora. Quais fertilizantes estão sofrendo maior pressão de preços? Bom, nesse momento, né, é o que foi colocado já aí pela Renata, é uma pressão maior aí por fertilizantes nitrogenados, né, ureia e sulfato de amônio, ureia em função dessa questão ainda do conflito no Estreito, o sulfato pelas restrições que a China colocou aí recentemente, né, a gente sabe que fosfatados temos aí ainda um mercado muito afetado pela baixa oferta de enxofre, né, e preço alto de enxofre, e o cloreto de potássio, né, agora começa aí uma certa tensão, né, em função de preços que provavelmente não devem ter um grande reforço, né, de alta, mas já começa a mitigar quedas, né, possíveis quedas que poderiam acontecer com esses cortes aí que foram anunciados, né. Então, a gente agora está muito atento a esses movimentos de mercado, mas o que realmente está preocupando bastante nesse momento são os nitrogenados, né? E essa pressão, ela faz bastante diferença, eu imagino, viu, Marcelo? E até eu queria puxar isso para a Renata, porque eu imagino, Renata, que muitos produtores ficam acompanhando dia a dia, seja de manhã, de tarde, à noite, esses preços, não é isso? É isso mesmo, Ângela. Especialmente o da ureia, né, que é de fato muito volátil e reage a qualquer movimentação, especialmente no Oriente Médio, que é uma região chave para a produção de nitrogenados. É claro que, em última instância, os produtores não olham somente para o preço da ureia, mas também da matéria-prima. Então, é importante olhar, né, acompanhar o movimento do mercado de petróleo e de gás natural. O gás natural é matéria-prima para a produção da ureia. É claro que os produtores também olham outros fatores. Então, a gente falou um pouquinho sobre o sulfato, o Marcelo falou, eu falei, a gente comentou sobre o sulfato, que é uma fonte alternativa à ureia. Então, o ponto de nitrogênio, o ponto de nutriente do sulfato e o ponto de nutriente da ureia, também o agricultor está lá sempre fazendo cálculo para ver qual que está mais vantajoso em determinado momento do ano. No ano passado, a gente viu bastante substituição de ureia por sulfato, porque o ponto do nutriente estava mais vantajoso. Então, existe esse cálculo que o agricultor faz, né? E também, lógico, a relação de troca, que é super importante como forma de financiamento de safra no Brasil, né? Então, a relação entre o insumo e o produto final, que é o milho, a soja, e o insumo fertilizante, defensivo. Então, o agricultor sempre faz esse cálculo para entender também o melhor momento de se posicionar, porque a relação de troca é essencial nesse mercado. Marcelo, olhando aqui para a nossa audiência aqui do Conexão, todo mundo quer saber se existe outros indicadores internacionais que deveriam estar no radar de quem compra fertilizantes. Você que está na área de inteligência de suprimentos, existe alguma dica, outro indicador aí internacional para ficar de olho nesse momento? Por exemplo, o petróleo, né, ele afeta o transporte marítimo, né?
e os custos do transporte marítimo. Então, eu acho que é um indicador interessante. Eu vejo o pessoal também muito preocupado, não sei se dá para chamar de indicador internacional, mas o câmbio, né? É algo que impacta bastante quando ele tem um aumento relevante, né? Então, se você trava a compra em reais ou se você trava ela em dólares e vai flutuando com o câmbio durante o período de fornecimento do fertilizante, né? Então, a gente tem esses casos aqui que a gente estuda e sugere para o produtor qual que é o melhor cenário para fechamento, né? O gás natural, né, como a Renata comentou, que impacta bastante, a amônia nos fertilizantes nitrogenados, né? O enxofre, né, que é a questão aí do impacto em relação aos fosfatados, e basicamente também entender a demanda, né, e a oferta dos produtos nos principais pontos, os principais fabricantes internacionais, né? Se está tendo muita demanda de produto para determinada região, oferta às vezes de navio, de container também, que acaba impactando. Então, tudo isso são fatores que você tem que estar acompanhando, que pode impactar, sim, no custo final do fertilizante. Ou seja, falamos aí de, no mínimo, 4 indicadores, né? Petróleo, sim, câmbio, mercado, gás, tem que ficar de olho. Para falar em ficar de olho, falando de importações, né, de 85% desses fertilizantes, eu queria agora mostrar um gráfico para vocês desses fertilizantes e de onde eles vêm. Então, se a gente olhar para esse gráfico aí, eu queria saber o seguinte: por que um conflito que acontece lá do outro lado do mundo chega tão rapidamente ao produtor rural brasileiro? Você poderia explicar para a gente, Marcelo? Bom, você já falou uma boa parte da resposta, né? 85% dos fertilizantes importados. Então, a nossa dependência, né? Nossa exposição é muito grande. Então, o Brasil, praticamente, a gente estava falando agora há pouco do sulfato, né? É basicamente China. Então, qualquer mudança estrutural, né, de políticas lá do governo chinês impacta fortemente no sulfato de amônio. A Rússia é importante pela questão do enxofre, fosfatados também, e o nitrato, né, basicamente da Rússia. Então, toda essa questão do conflito que a gente tem daí de Rússia e Ucrânia impacta o Oriente Médio em si, né, ali, não só falando do Irã, mas qualquer conflito que tem no Oriente Médio impacta fortemente os produtos como nitrogenados, o próprio enxofre também. A gente percebeu que o Brasil começou a ter negócios, né, com a Nigéria, né? A Nigéria tem até um plano para poder exportar fertilizantes, né, do excedente que ela tem, em torno de 2 milhões de toneladas, ela deve exportar. Então, é uma outra fonte, né, que o Brasil buscou aí até recentemente. Aqui do nosso lado, a Bolívia, né, é muito importante, ureia, principalmente para o pessoal que está na região do Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso, você tem ali uma logística interessante, né, e um custo interessante quando você tem ofertas de ureia, né, da Bolívia. Então, tudo você tem que acompanhar, né? Se, por exemplo, se a Bolívia está liberando produto, esses demais países estão liberando produto. A Arábia Saudita, o ano passado, ela contribuiu aí com um pouquinho mais de 20% do volume de fosfatado que o Brasil importou, né? Então, hoje está aí com um problema ali, sofrendo com essa questão do conflito no Oriente Médio, né? Então, tudo isso vem impactando muito a nossa importação, né, devido a essa grande dependência que o Brasil tem aí de importação de fertilizantes. Sim. E, Renata, além do preço do produto, existe outro custo invisível que o produtor normalmente ele não percebe? Por exemplo, se a gente for falar de frete, seguro, por exemplo? Existe, com certeza, Ângela, ainda mais em um momento, né, como esse, de incerteza geopolítica. Então, algumas rotas, é claro que tem um custo maior, né, justamente pelo que, como você mencionou, o frete aumenta por causa do seguro marítimo. Então, algumas regiões são mais suscetíveis a ataques, então, realmente, esse custo de frete aumenta. Existe também, como o Marcelo
falou no caso dos containers também, a concorrência com outros mercados, né? Então, o próprio mercado de baterias de lítio, o mercado chinês crescendo muito, né? Pensando nos automóveis elétricos, então esses containers também enfrentam competição com outros mercados que, inclusive, usualmente pagam um prêmio, pagam um valor mais alto do que o mercado de fertilizante, aí pensando em ureia automotiva, né? Agora, o graneleiro, existe, claro, a incidência de um seguro maior, especialmente nessas regiões onde há conflitos. Tem também uma outra questão, que é se o agricultor posterga muito a decisão de compra e o agricultor brasileiro e o importador brasileiro também posterga, né, a decisão de compra, é bem possível que um grande volume chegue ao mesmo tempo nos portos brasileiros, então isso aumenta também o custo portuário no Brasil, com uma demurragem mais alta, com um encargo maior, pensando no tempo de espera para fazer essa descarga. E a gente tem também, como o próprio Marcelo comentou, né, a taxa de câmbio e a taxa de juros do Brasil. A taxa Selic hoje segue em 14,25% ao ano, é uma taxa elevada, então isso também faz com que o agricultor acabe se desmotivando para investir, para tomar novos créditos e investir também em linhas, né, mais tecnológicas, seja em maquinário, seja na própria adubação. E um outro ponto que é importante, né, e aí já está mais no dia a dia do agricultor, que é o frete no mercado doméstico. Então, o frete rodoviário, que tem também aí um fator um pouco mais invisível, que seria a concorrência também com os grãos, né, que pagam também um valor mais elevado de frete rodoviário do que o frete de fertilizante. Ô, Renata, então, olhando para isso que você comentou, planejamento para o produtor rural é tudo, né? Para não ficar postergando nada, é melhor planejar, e planejar com inteligência de suprimento. Com certeza, Ângela. Planejamento é a palavra-chave, né? Neste momento, em momentos de incerteza, principalmente, é muito importante estar atento, né, a todos esses fatores, não só ao preço do fertilizante, mas buscar entender também o que está por trás. Então, tudo isso de que nós falamos, né, mencionamos aqui. Então, taxa de câmbio, as matérias-primas, o cenário geopolítico, é claro que tem decisões, né, diplomáticas que não chegam para nós, só vamos saber de fato quando são anunciadas, mas é importante estar ali olhando passo a passo esse detalhe, porque pode fazer a diferença com certeza. A planilha do produtor rural é cheia de detalhes, né? Olha, Marcelo, você costuma dizer que hoje o maior risco talvez não seja apenas pagar mais caro, mas não encontrar o produto, né? Existe risco agora para o segundo semestre? Existe sim, Ângela, e um risco até grande, né? Porque se a gente for olhar o programa de importação do Brasil, agora de janeiro a junho de 26, né, comparado com o mesmo período de 2025, nós temos aí um déficit, né, de 32% para a ureia, né, 24% para o MAP e 43% para o nitrato de amônio, né? Então, o nitrato ele só não entrou em colapso, né, porque a demanda realmente aqui nacional está baixa, porque senão já teria faltado produto. Mas se algumas culturas que não podem trocar o nitrato por um outro nitrogênio, se tiver que comprar para entrega imediata, ele pode ter problemas. Então, isso traz bastante insegurança para o mercado, né? Porque se todo mundo decidir comprar ao mesmo tempo, né, fica uma indefinição por parte do produtor. O produtor da soja não está com uma boa relação de troca para o fosfatado. Ele fica segurando. E as outras culturas vão acompanhando também. Se de repente ele for comprar junto com esse produtor, né, que realmente, no caso do fosfatado, né, o que mexe o ponteiro bastante aí nos volumes é o pessoal da soja, aí ele vai encontrar problemas, né? No caso da ureia, o que mexe o ponteiro é o pessoal do milho, né? Então, você pode ter problemas realmente para uma entrega no curto prazo, né? Então, é isso que tem que ficar também no radar do produtor, de acompanhar essas entradas para verificar se ele não vai ter problemas
de compra para uma entrega no curto prazo. Eu queria ouvir de vocês dois quais gargalos vocês acham que podem aparecer. Eu queria começar primeiro com a Renata. Olha, Ângela, gargalo logístico é um tema já batido, né? Todo ano nós falamos sobre isso no Brasil, mas de fato é um ponto de atenção, pode acontecer, né? Pensando nessa postergação da decisão de compra do agricultor e as importações, como o Marcelo citou, em ritmo lento, especialmente de nutrientes essenciais, né, para safras de soja e de milho. De soja pode haver uma redução, a gente está muito perto do início da janela de plantio, então pode haver uma redução, mas de milho principalmente. Então, esse gargalo é uma potencial realidade. E, claro, o gargalo logístico também interno, pensando na competição também por caminhões, né? Como eu mencionei anteriormente, os grãos pagam um frete mais alto e a gente tem, num momento de escoamento da produção de milho, um cenário como nós já vimos no ano passado, de competição entre o mercado de exportação e o mercado doméstico. Então, existe essa demanda maior também por caminhões para não só levar o grão para os portos, né, para os caminhos de exportação, mas também internamente para atender a indústria de etanol de milho. Quando a gente retira esses caminhões do corredor de exportação, a gente tem menos caminhão fazendo o frete retorno para trazer fertilizante. E outro ponto de atenção que eu diria que é um gargalo, que pode vir a ser principalmente para a safra de soja 27, 28, ou seja, do ano que vem, é a produção de fosfatados nacional. Então, a gente tem que ir acompanhando para ver como vai se comportar essa produção, porque a gente sabe que houve uma substituição importante de fosfatado de alta concentração pelo de baixa, especialmente na safra passada, e neste ano nós temos importantes participantes de mercado indicando uma redução da produção nacional por causa do custo da matéria-prima. Então, esse ponto é um ponto de atenção também. E você, Marcelo, qual que é o gargalo que você traz para nós? Então, já apoio tudo que a Renata falou, né? Aí coloco aí também como ponto de atenção a indústria, né? Porque hoje nós compramos de misturadoras, né? Principalmente formulado, né? Que a misturadora tem que pegar a matéria-prima e fazer o formulado para entregar para o cliente. Então, a indústria ela tem uma capacidade, e aí se essa capacidade gerar um gargalo lá na frente, né? As maiores entregas elas se concentrarem um pouco mais para frente, para quem não se programou, né, provavelmente você pode não ter o prazo de entrega aceito pela indústria. Né? Eu já vi casos aqui, muitas vezes, de a indústria ter um preço interessante, mas ela não conseguia atender o prazo de entrega. E aí o produtor ter que ir para uma outra opção, né, pagar mais caro, mas para poder cumprir o prazo de entrega. Então, eu acho que esse é um risco. Por isso que o planejamento é muito importante, né? A gente já sabe que no segundo semestre você pode ter esse problema de gargalo logístico aí, mas também um gargalo na indústria. Quem compra com a SCA Brasil Aliança consegue fazer uma melhor compra nesse sentido de você falar da indústria, não ter, a outra tem, você consegue garantir essa compra? Sim, a gente sempre está acompanhando, junto com os fornecedores, o movimento de vendas deles, né? Então, a gente percebe que, muitas vezes, o primeiro semestre é quando os vendedores eles estão um pouco mais otimistas aí de cumprir, né? Colocar pedidos dentro da planta deles para poder rodar a fábrica. E o segundo semestre, em função do grande volume de fertilizantes, principalmente para a soja e para o milho, vai ocupar esse espaço. Né? Então, se o pessoal da soja ele começa a se movimentar antes, né, ele já vai ocupando o espaço de produção daquela indústria, por exemplo, o segundo semestre, para um período do segundo semestre. Né? Então, isso impacta bastante. Então, a gente faz esse acompanhamento aqui para não pegar esse gargalo logístico, né? E, lógico, sempre acompanhando também a tendência de preço, tanto no mercado internacional, mas no mercado nacional também. Você pode ter casos onde o mercado internacional, o preço pode estar caindo,
mas por falta de espaço, né? E a gente sabe que os fornecedores acabam até praticando margens maiores nesse momento que ele sabe que os concorrentes também estão com um espaço limitado, e aí ele pratica margens maiores, então você pode estar pagando um prêmio, né? Mesmo você vendo a matéria-prima caindo, você pode estar pagando um prêmio no fertilizante para estar conseguindo receber no prazo de entrega que você precisa. Renato, o jeito, então, é garantir essa compra aí com o Marcelo, né? É isso aí. Vamos lá, eu vou mudar de bloco aqui, vamos falar de outro assunto. Eu quero falar agora de mercado spot, quero falar um pouquinho mais de planejamento. E aí, Marcelo, você sempre alerta, eu vejo nas suas entrevistas, que você fala sobre o risco, né? Alerta sobre esse risco das compras spot. Por que comprar apenas na última hora pode sair muito mais caro? Assim, o produtor ele tem que acompanhar a tendência, né, do que está acontecendo com o mercado. Então, às vezes, a compra spot, ela tem um risco grande. Você pode pegar algum movimento de baixa de preço, algum fornecedor fazendo uma promoção, mas você tem que entender se o mercado realmente está abastecido para que isso aconteça, né? Então, se a gente fosse colocar hoje, por exemplo, o mercado estava abastecido de cloreto de potássio, tá? Então, o cloreto pode ser que em algum momento eu pegue algum fornecedor fazendo aí uma promoção para desocupar espaço, algo do tipo. Mas eu não posso esperar isso de uma ureia nesse momento, né? De um fosfatado. Então, você já tem que se antecipar justamente por essa questão de o fornecedor ter a visão do que você precisa comprar para também ele se posicionar, porque ele também é um comprador, né? A misturadora é uma compradora. Ela tem que também se planejar, colocar o pedido lá no fabricante. O fabricante tem que embarcar esse produto, tem o transit time de chegar aqui, tem toda a questão que a gente falou agora de gargalo logístico, né? Armazém. Então, tudo isso tem que estar no radar aí de quem compra, né? Então, comprar spot, não estou dizendo que é ruim, mas tem um risco, né? Tem que entender direitinho se você comprar naquele momento, pode ser uma oportunidade, mas todas as compras se tornarem spot, o seu risco é muito grande. A exposição de você faltar produto ou não ter esse espaço em fábrica, ter que pagar um prêmio para quem tem o espaço, quem está liberando o espaço. Então, isso tem um risco, tá? E qual que é a estratégia, então, Marcelo, que você vem recomendando junto com o seu time para os clientes da SCA Brasil Aliança? Então, a gente acompanha muito a tendência, né? Falamos aqui de riscos já, né? De abastecimento, Brasil importando baixos volumes aí, então você tem um risco. Você tem algumas culturas que consomem muito fertilizante, então você tem que entender quanto esse pessoal já comprou, né? Se ele vai para o mercado. Então eu sempre tento tirar o meu pessoal aqui da concorrência com algumas culturas, que nem a soja. Se ele sai para comprar cloreto de potássio, ele compra muito cloreto. Se ele sai para comprar o fosfatado, ele compra muito fosfatado. O pessoal do milho compra muito nitrogenado. Então, se você entrar num momento de concorrência, né, porque o mercado tem uma especulação muito grande. O mercado aqui interno, ele se movimenta muito rápido. A partir do momento que começou a ter negócios ou até muitas consultas, as tabelas de preços sobem, né? E aí você já perde um pouco do poder de negociação com o fornecedor. O fornecedor tem várias opções que, se ele não fechar um negócio com você, ele vai fechar com outro com uma margem maior. Então, eu tento tirar o meu pessoal aqui desse risco, né? O importante é você não concorrer com esses grandes compradores, né? Apesar da gente ser uma empresa que é um grupo de compras, onde eu agrego a demanda de todos os meus clientes e eu acabo tendo um volume significativo para colocar no mercado, mesmo assim, o pessoal da soja e do milho tem um volume maior ainda. Então, em alguns momentos, eu tenho que entender se eles estão no mercado para eu não concorrer com eles, senão eu vou acabar pagando um prêmio. Ô, Renata, isso que o Marcelo comentou é bastante relevante, porque é o seguinte, do ponto de vista dos preços internacionais, ainda existe espaço para novas altas ou o mercado já precificou boa parte desses riscos?
Olha, Ângela, de fato é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O mercado já precificou essas questões geopolíticas, então a guerra na Ucrânia já foi precificada, a guerra no Oriente Médio também. É claro que, especialmente o mercado de nitrogenados, é muito volátil e reage muito rapidamente a qualquer evento que acontece, especialmente no Oriente Médio. Então, nós vimos a ureia passando de US$ 800 por tonelada quando eclodiu a guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro, né, no começo desse ano, mas a ureia já foi retrocedendo e aí, nas últimas semanas, voltou a subir, não chegou nos 800, mas tem uma indicação de tendência de alta, pelo menos firmeza de preço de ureia. Então, existe espaço dependendo muito do cenário global. É um momento em que o mercado brasileiro intensifica as compras para a safrinha de milho, então isso também faz com que um grande player do mercado global volte para o mercado de nitrogenados. A gente tem a Índia também, que mexe muito com os preços de ureia e deve, né, fazer novos leilões para garantir a compra de ureia. Então, tudo isso pode manter, pelo menos, os preços de nitrogenados firmes. Com relação a fosfatados, o Brasil sai da janela de compras por causa do começo do plantio da soja, mas, como a gente já comentou, né, o preço da matéria-prima segue elevado. E mesmo que a guerra acabe, a tendência é de manutenção de preços firmes para o enxofre, considerando a competição também com outras indústrias que pagam um nível de preço mais alto e que também não tem uma sazonalidade definida. Então, por exemplo, a Indonésia pode voltar a qualquer momento do ano para comprar enxofre. Isso faz com que os preços de enxofre para os fertilizantes também acompanham e se mantenham firmes. E cloreto de potássio, até como o Marcelo comentou, o Brasil importou um volume já significativo de cloreto de potássio, porém, essas reduções, né, de importantes produtores globais podem fazer com que os preços, pelo menos, que poderiam cair, se mantenham firmes. Então, de forma geral, os riscos estão precificados, mas dependendo de todo esse contexto geopolítico, principalmente para nitrogenados, ainda pode ter espaço sim para novas altas. Ô, Renata, então, dentro da Argos, vocês monitoram e também identificam, assim, sinais de mudança, de tendência constantemente. Com certeza, Ângela. Nós temos a equipe também da consultoria que está sempre ali fazendo projeções, estimativa, pensando em novas capacidades de produção que devem operar, em também aumento ou redução de demanda global. Então, o nosso time de consultoria também está sempre de olho nessas movimentações para poder fazer projeção de oferta e demanda e de preço de fertilizante. E claro que nós também estamos sempre em contato com os participantes do mercado, porque esse sentimento de quem está no dia a dia, quem está na ponta, é muito valioso, né? Sim. Vamos falar agora de outro assunto que a gente até comentou um pouco, mas eu quero entrar mais nele, que são os cenários internacionais. Eu queria também agora mostrar para vocês uma outra imagem que vai aparecer na nossa tela, que fala sobre o Estreito de Hormuz, né? Que é um corredor bastante estratégico, conecta polos produtores aos mercados mundiais e onde há produtos em trânsito. Então, o que Hormuz importa e por que estes países podem afetar tanto esses preços que a gente está falando aqui? Eu queria ouvir um pouquinho o Marcelo primeiro e depois eu também queria ouvir a análise da Renata. Marcelo, você podia explicar para a gente olhando para esse gráfico? Sim, bom, é uma região muito importante, né, para nitrogenado, né, para ureia, basicamente. Então, quando qualquer conflito nessa região impacta fortemente aí a oferta de nitrogenados, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, ele em 2024, né,
o Irã teve uma participação de 19% do consumo de fornecimento, né, do consumo de ureia aqui do Brasil. Então, é um importante player, né, se for considerar. A gente sabe que toda essa região aí acaba impactando também no fornecimento para outras partes do globo, né, para o pessoal da Europa, por exemplo. Então, quando você tem um problema de oferta nessa região, ele fortalece o preço em outras praças produtoras, principalmente de ureia, né, e é muito rápido. Né? Então, quando você já tem aquele sentimento de baixa oferta, o mercado já precifica e, assim, a ureia é tão volátil que ela pode subir $100 num dia, como eu já vi aqui, né? E pode cair também, tá? Então, é muito rápido os movimentos, né? As listas de preços dos fornecedores caem fortemente, né? Foi bem colocado aí pela Renata a questão da guerra, quando um pouco antes de acontecer a guerra mesmo, ali do Irã com os Estados Unidos já estava com uma movimentação de navios, né, ali, porta-aviões, e eu lembro que um fornecedor comentou comigo, olha, eu acho que vai ter alguma coisa ali, porque a movimentação está sendo muito grande, está sendo uma das maiores da história, né? Nunca foi visto isso desde a Segunda Guerra Mundial. E assim, se você é um pouco pessimista, você vai falar, eu já vou tomar posição agora, porque qualquer conflito, né, um tiro que é dado, o preço já sobe, né, porque para tudo. Então, você vê que é tão importante acompanhar essas questões e até arriscar um pouco, né? A gente acabou arriscando aqui, em alguns casos, a gente comprou produtos justamente nesse período, um pouco antes ali, no começo de fevereiro, travando pelo menos até o meio do ano, né? E foi uma estratégia acertada. Realmente, se eu tivesse para acertar mesmo, teria que ter fechado o ano todo, né? Mas a gente não sabia o que realmente poderia acontecer. Mas só essa desconfiança. Então, assim, qualquer conflito que tenha, né, principalmente nessa região aí, é muito impactante, principalmente para a ureia. Renata, o que você traz para a gente dessa análise? Porque o tamanho do impacto dessa interrupção lá no Estreito de Hormuz para o Brasil é bem grande, né? É grande, sim, não concordo também com os pontos que o Marcelo colocou, Ângela, e a região é essencial, né? Então, pensando em exportação de ureia, em torno de 30% do comércio global de ureia passa pelo Estreito de Hormuz. E a região é importante também pensando em fosfatados, com cerca de 16%, mas essencial para as matérias-primas. Então, metade do comércio global de enxofre passa pelo Estreito de Hormuz, e a região é importante fornecedora para produtores importantes de fosfatados, como o próprio Marrocos, que teve uma redução, né, anunciou uma redução da sua produção. Então, isso afeta toda a cadeia produtiva de fertilizantes. Para a amônia também, a região é importante, né, respondendo por cerca de 25% do comércio global. Então, afeta de fato toda a dinâmica, seja de fertilizante final, então afetando, como o Marcelo falou, especialmente nitrogenados para o Brasil, mas também é super relevante pensando em matérias-primas para produtores globais importantes. Então, é uma região que, de fato, tendo uma guerra, tendo uma instabilidade geopolítica, afeta com relação à disponibilidade de fertilizante, de matéria-prima e, consequentemente, preço. O Marcelo, outro tema que apareceu recentemente foi a possibilidade de tarifas americanas envolvendo países que negociam com o Irã. Esse movimento todo pode redesenhar o fluxo mundial da ureia? Acho que pode sim, né? Apesar de a gente ter visto aí muitas vezes os Estados Unidos mudando, né? Alterando aí as políticas aí, e então isso acaba muitas vezes gerando até às vezes oportunidade para o Brasil, né? Então, quando os Estados Unidos colocou algumas sanções para a Rússia no cloreto de potássio, né? O Brasil acabou sendo beneficiado, né? Porque esses países eles acabam buscando outras fontes, né? E quem está do lado das compras sabe disso e vai apertar nos preços, né?
Então, muitas vezes, esses países têm que praticar preços menores, que acaba derrubando os preços de outras praças, inclusive, né? Então, por exemplo, se o Irã tiver que buscar outros países não sancionados, né, que para poder redirecionar o produto, provavelmente ele vai ter que praticar preços menores. E isso acaba sendo uma referência para outras praças do globo, né? Então, eu acho que pode ser uma oportunidade, sim. Tem risco e tem oportunidade, tá? Vamos falar de compras. Quando comprar? Eu queria saber de você o seguinte, Marcelo, acho que isso é a principal dúvida aqui da nossa audiência do Conexão SA Brasil e quem está nos ouvindo. O produtor, quando ele olha para essa questão da compra, ele deve antecipar o máximo que ele puder dessas compras. Mas o quanto vale esperar? Quais são os sinais que precisam ser observados antes dele tomar essa decisão? Explica para a gente. Bom, primeiramente, assim, o comprador ele tem que ser estratégico, né? Ele tem que entender quais os principais drivers que afetam os preços daqueles insumos, né? E com isso, ele vai montar a estratégia da tomada de decisão, se ele antecipa ou se ele posterga as compras daquele insumo, né? Então, por exemplo, a gente falou da ureia pós-guerra aí, né? Ela chegou a bater quase $1.000 CFR, aí, que a Renata comentou. Depois ela chegou a cair para $400. Então, se eu tomo uma decisão de travar uma compra para um período que seja para o ano, por exemplo, com uma ureia a $1.000, hoje eu estaria perdendo dinheiro, né? Então, eu tenho que entender, né, quais são os movimentos de mercado para eu poder tomar a decisão de qual período eu fecho. Eu falo para você que hoje isso aqui é um dos meus maiores desafios, né? Os clientes perguntam, e aí, eu compro até quando? O que você sugere até quando eu devo comprar? E como a gente não tem bola de cristal, né? A gente tem que ficar entendendo os movimentos desses drivers para poder ver qual que é a tendência e falar, não, eu acredito que 3 meses para depois a gente voltar no mercado de novo, né? Então, é isso. O comprador tem que entender quais os principais drivers e tomar decisão em função disso. Lógico, vendo também a questão da oferta e da demanda, né? Então, quando eu falo drivers, é tudo isso. Os principais compradores, como eu comentei, né? O pessoal de soja e milho, né? Quando eles podem entrar no mercado, quanto eles já compraram, quanto falta comprar, né? Então, entender qual que é a janela, o limite, né? O mês máximo que ele pode tomar a decisão. É tudo isso, para você não entrar concorrendo. Eu acho que a resposta seria essa. Ô, Renata, você como especialista em precificação, olhando para isso que o Marcelo comentou, a questão de compras, do ponto de vista de preço internacional, quais os indicadores que serão decisivos agora, na sua opinião, para os próximos meses? Olha, Ângela, sem dúvida, China é importante olhar, né, qual vai ser a movimentação do mercado chinês com relação às exportações, olhando principalmente para o sulfato, que afeta aqui a disponibilidade para o Brasil, que recebe em torno de 99% de sulfato da China, então é muito importante acompanhar qual deve ser o desdobramento e a disponibilidade da oferta do nitrogenado a partir da China, e também eu diria que o apetite da Índia com relação aos novos leilões de compra de ureia que a Índia deve fazer ainda nesse ano. Então, isso deve aumentar ou reduzir preços, então é importante o agricultor brasileiro, o importador, acompanhar esse cenário. E, claro, né, o cenário geopolítico, infelizmente, a gente já falou, mas continua sendo um ponto de atenção. Então, pensando especialmente em Oriente Médio, então disponibilidade de ureia da região e também com relação à logística, né? O que de fato, os volumes que podem de fato passar pelo Estreito de Hormuz, então todo esse cenário geopolítico é extremamente relevante. O cenário também na Ucrânia é relevante, mas eu diria que, em primeiro lugar, no Oriente Médio. Certo. Bem, a gente já está caminhando aqui para o final desse nosso Conexão SA Brasil, mas eu gosto de fazer um ping-pong rápido com os convidados nesse finalzinho.
E aí eu queria começar com você, Renata. Eu queria que você completasse a seguinte frase para a gente. O mercado hoje está olhando principalmente para... Cenário internacional, Oriente Médio e China. E qual que é a maior variável de risco? Diria que fator climático com El Niño e cenário geopolítico com escalada de tensões e alta de commodities. E a maior oportunidade? Estudo de solo para otimizar ao máximo o uso de fertilizantes e também a produtividade agrícola e informação para seguir no melhor momento a decisão de compra. Marcelo, agora o ping-pong é com você. A palavra mais importante hoje é... Estratégia. E o maior erro do comprador qual é? Não utilizar das ferramentas de estratégia para fazer suas aquisições. E a melhor estratégia para reduzir riscos é? Planejamento e estratégia. Muito bom. Olha, para fechar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. É claro, vou começar com a Renata, também nossa convidada. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, para esse produtor, para todo mundo que acompanha o Conexão SA Brasil. Ângela, prazer enorme participar aqui com você, com o Marcelo. Muito obrigada pelo convite. E a mensagem, com certeza, é acesso à informação, conhecimento. Então, trocar muita informação com participantes de mercado, ter uma inteligência de mercado robusta, atenta ao cenário externo, ao cenário internacional. O Brasil é muito dependente de importação e em um mercado globalizado é importante acompanhar esse cenário geopolítico. A informação, com certeza, faz toda a diferença para se proteger do risco da volatilidade. E também procurar ferramentas de hedge, né, de gestão de risco que possam, de fato, ajudar a minimizar essa volatilidade de preços. Tem, claro, o mercado de papel, por exemplo, é uma das ferramentas. Então, buscar entender essas alternativas, essas opções, com certeza isso pode ajudar muito o agricultor. Muito bem. E você, Marcelo, você acha que para a próxima safra e para o produtor estar mais protegido dessa volatilidade, qual que é a sua mensagem final? Só complementando, né? Acho que a Renata acabou cobrindo tudo, mas realmente é entender a tendência de preços aí, não só dos insumos que ele compra, mas também do produto final, né? Que muitos fazem a relação de troca, né? E para ele tomar a decisão no momento correto, né? Dentro do melhor cenário futuro, né? Então, acho que realmente a inteligência de mercado aí tem que ser robusta mesmo. Eu acho que é uma tendência aí dos departamentos de compra montarem um departamento de inteligência ou contratar isso, né? Justamente para poder tratar esses itens estratégicos de forma estratégica, né? Ele não pode tratar, por exemplo, o fertilizante como se ele estivesse comprando um parafuso ali para a indústria, né? Ele teria que realmente entender esses drivers, como a gente comentou, para poder tomar a decisão no momento correto e conseguir mitigar riscos aí de proteger as suas margens, né? Sim. Bem, eu acho que para a gente ficou claro nesse episódio do Conexão que o preço do fertilizante deixou de depender apenas da oferta e da demanda. A gente tem que olhar para o planejamento, como vocês comentaram, tem que olhar para a inteligência de suprimento, inteligência dessa compra. A gente viu que geopolítica, a logística, toda a questão de câmbio e a própria inteligência de mercado passaram a fazer parte dessa gestão da propriedade rural. Então, mais do que comprar bem, o desafio agora é comprar com estratégia, com consultoria. Então, eu queria agradecer muito, viu, Marcelo e Renata, a participação de vocês nesse episódio aqui do Conexão SA Brasil. Muito obrigada para você que também acompanhou conosco esse episódio. Eu agradeço essa audiência. E Marcelo e Renata, a gente se vê numa próxima oportunidade para voltar a falar um pouco sobre o mercado de fertilizantes, viu? Até mais. Obrigado. Obrigada, até mais. Até mais.